da esperança no governo Bolsonaro. Economia. Se todos podem opinar, por que não assumir a liberdade, a audácia e atrevimento de sugerir? A economia não é exatamente o meu campo, mas afinal, dizem que de louco, médico, economista e técnico de futebol, todos temos um pouco. Pior é a situação de Israel. Tempos atrás, o presidente dos Estados Unidos se dirigiu ao primeiro-ministro de Israel nesses termos: eu sou o presidente de 200 milhões de americanos, e o senhor tem no máximo 5 milhões de israelenses. O seu trabalho é muito menor. O primeiro-ministro redarguiu: mas eu sou o primeiro-ministro de 5 milhões de primeiros-ministros. Ou, como Ben-Gurion explicou, 3 judeus se encontram no centro de Tel Aviv. Discutem e fundam 6 partidos políticos. Além disso, certas situações têm 2 faces, negativa e positiva. Sou um péssimo comunicador, visualizações escassas, raros seguidores. O lado positivo, como se eu meditasse em voz alta apenas para mim mesmo. Liberdade total. 2 medidas que o presidente Bolsonaro com certeza vai assumir: abolir a lei de imigração e a saída imediata do Brasil do Pacto Mundial sobre Refugiados, assinado no Marrocos, um país muçulmano, nesse final de dezembro de 2018. Fim do introito. Criação de zonas especiais ou zonas livres. 20, 30, 50, 100, quantas forem necessárias em todo o Brasil. O Nordeste como alvo especial. Impostos no máximo de 2%. Ausência de CLT e leis trabalhistas. Nessas zonas, devem se instalar empresas nacionais ou estrangeiras dedicadas à informática e à pesquisa tecnológica, indústrias de consumo ou de bens de capital e outras atividades produtivas. 75 a 80% dos empregos reservados para os naturais da terra, sem maquiladoras. Abertura e desregulamentação do comércio internacional, exportação e importação livres, tarifas menores ou mínimas, sem qualquer protecionismo. Facilitem a vida e a existência de todas as empresas e negócios, porque tantos regulamentos e prazos de 5, 6 meses ou mais criam dificuldades para venderem facilidades? Uma semana sem burocracia é mais do que suficiente para abrirem uma firma. O novo governo pode e deve apoiar, com aportes financeiros e baixos impostos, os conglomerados, que já provaram capacidade, mas sem conceder qualquer proteção comercial e sempre submetidos à livre concorrência de empresas nacionais e estrangeiras. Sobrevivem e se estabelece apenas os que tiverem competência. Se falirem, o governo não vai salvá-los. E se usarem meios fraudulentos, serão punidos civil e criminalmente.
Em relação ao Nordeste, essa observação: Israel é menor que Sergipe, terras péssimas, mas dispõe de uma excelente e criativa agricultura. Não faltam alimentos para a sua população e ainda exportam excedente. O Nordeste, muito maior e com terras melhores, pode utilizar a tecnologia israelense e se transformar no celeiro do Brasil. E também como se tornar um berço de startups com escassos gastos governamentais. E não se esqueçam de repensar a Sudene. Técnicos subordinados a interesses políticos são realmente capazes de gastar os dinheiros públicos com eficiência, isenção e sem qualquer laivo de corrupção? Se o Nordeste cresce, não é culpa do Sudene, é pelo esforço, engenho e capacidade de luta da gente nordestina. Privatização imediata de todas as empresas públicas, inclusive e principalmente as que compõem a Petrobras e a Eletrobras. As ações preferenciais e ordinárias dessas empresas podem ser negociadas na Bolsa. Dividam, por exemplo, em 10 lotes de ações. Assim, o valor dessas ações vai alcançar altas muito fortes e sólidas. Qualquer pessoa pode comprar, as mais pobres e as mais ricas. E se grupos brasileiros ou estrangeiros multinacionais desejam a direção acionária, tudo bem, mas comprem com o seu dinheiro, jamais com o nosso dinheiro público do erário, como ocorreu nas privatizações de Fernando Henrique Cardoso. O PSDB fez concorrências privilegiando certas empresas adrede preparadas e financiadas em até 80% pelo BNDES. Empresas amigas do governo, o funesto caminho da corrupção. Privatizem sem qualquer temor. A empresa vai permanecer no Brasil e os empregados ainda são todos brasileiros. O comprador assume os riscos. Pode ter lucros maiores ou menores, ou perder o capital. E se falir, o governo não pretende salvá-lo. O governo pode manter uma única ação, se assim desejar, a Golden Share. E nas concorrências públicas, nem o governo e nem as empresas devem conhecer aqueles que vão analisar e julgar as propostas. Sigilo absoluto para evitar a corrupção. Uma situação que apenas existe na presença do poder moderador. Que o Banco Central pare de lançar montanhas de dinheiro, permita o justo descanso, o repouso da Casa da Moeda. Baixe os impostos, cortem as despesas e os privilégios, doa quem doer. O senhor presidente, ministros e auxiliares devem dar o exemplo diminuindo seus proventos. Em primeiro lugar, os deputados federais e estaduais, senadores, vereadores, prefeitos, governadores, secretários estaduais e municipais. Mais de 4 mil municípios, mais de 4 mil prefeitos, pelo menos 50 mil vereadores e acima de 30 mil secretários. Verbas especiais e em cada posto enxames de funcionários. Fim de qualquer propaganda do governo nas mídias oficiais, rádios, TVs, jornais e revistas. Os youtubers
em conjunto, estão muito acima de 100 milhões de seguidores. Superam de longe os adoradores da Globo Fake News. A campeã de audiência, por exemplo, a campanha de vacinação pode usar as redes sociais e os youtubers. Todos vão cooperar, sem despesas, gratuitamente. Cessem os dinheiros fáceis para o futebol, escolas de samba, artistas ou filmes. Se essas pessoas e entidades possuem capacidade e competência, então que procurem a iniciativa privada. Enfim, passe o pente fino em todas as despesas inúteis. E absurdas nas esferas federal, estadual e municipal, ou a coragem para essas mudanças profundas, radicais e imediatas, ou a inflação, aumento dos impostos e uma crise sem precedentes. E com a crise, o retorno do lulopetismo comunista. Escolham, fechem todas as agências, cabides inúteis de empregos bem remunerados, desde as que controlam as águas, o petróleo, a eletricidade e passando pela Anvisa, até as que regulam os seguros e condomínios. Chega de tantos regulamentos e agências que nada resolvem e apenas corrompem. Descentralização imediata em todos os setores: saúde, educação, segurança pública, justiça, sistema político, economia. O que o município pode fazer, os estados não devem intervir. O que os estados podem fazer, o governo central deve se abster. Libertem os estados e municípios uma sadia concorrência em todos os setores. Deixem a liberdade florescer. Experiências múltiplas e variadas, as melhores servirão de exemplo. Qual a necessidade de um Ministério da Educação tão inchado e poderoso? Porque as bases nacionais comuns curriculares devolvam a educação para os pais, escolas, universidades, municípios e estados. Extinção imediata do Enem e dos vestibulares unificados. Devolvam para as faculdades o direito de selecionar o seu corpo discente. Uma única exigência: ressuscitarem o ensino da língua portuguesa, destruída pela esquerda radical, e a matemática em seus vários níveis. O currículo deve ser definido pelos pais, escolas, municípios e estados. A escola sem partido é insuficiente e ingênua. Professores de todos os níveis, inclusive universitários, defensores da esquerda radical, devem ser aposentados. E afastem os estudantes profissionais que infestam a União Nacional dos Estudantes, a UBES, a União Brasileira dos Estudantes Secundários, e os centros acadêmicos. Que o Ministério da Educação se limite ao fornecimento de assistência técnica para as escolas, universidades, municípios e estados, quando solicitado. Muitos funcionários públicos podem ficar desempregados. O que fazer? Talvez o governo analise e estude compensações. Outro exemplo: qual a finalidade do Ministério da Saúde, controlando o Brasil inteiro através do SUS, ou imaginando planos de carreira nacionais?
de Roraima até o Chuí. Por quê? Permitam que os estados e municípios escolham os seus caminhos e façam, se quiserem, planos de carreira estaduais para os médicos ou convênios com entidades religiosas, enfim, deixe a liberdade e as ideias em profusão florescerem. Uma sadia concorrência de ideias e ações vai revelar as melhores soluções. E o BNDES, o Banco do Brasil e a Caixa Econômica existiram apenas algumas distorções e corrupções que desvirtuaram essas instituições. E o saneamento técnico, ético e transparente, a transparência será suficiente para a plena recuperação? Ou os erros se situam na própria estrutura e concepção desses bancos públicos que aumentam o rombo fiscal, produzem a inflação, impedem o desenvolvimento industrial e geram a corrupção? Desde quando funcionários técnicos, muito bem pagos, e representando sempre os inevitáveis interesses políticos, por mais bem intencionados que sejam, são superiores e mais competentes que o mercado para orientarem os investimentos e selecionarem as empresas? Por inspiração divina, pela iluminação da posse, por que não extinguir o BNDES e privatizar o Banco do Brasil e a Caixa Econômica? Em alguns projetos, além dos aspectos econômicos, se faz necessária uma correta escolha de aliados. Por que prestigiar o governo cocaleiro da Bolívia, unido ao lulopetismo? O corredor sul, ligando o Atlântico ao Pacífico, deve passar pelo Paraguai, Argentina e Chile, e não pela Bolívia. O corredor norte, do Recife, passando por Rondônia e Mato Grosso até o Peru, evitando a Bolívia. São corredores rendosos que despertam o interesse da iniciativa privada. Podem ser construídas, por exemplo, com a venda de ações, permitindo a livre participação e concorrência das empresas. Na Argentina, Macri escolheu o caminho do gradualismo. Vejam as consequências. A crise, Macri, dentro de um processo de desmoralização. O caminho liberal desacreditado e o possível retorno do peronismo, dos comunistas e da pátria grande. No momento, a corrupta Cristinita Kirchner e Macri estão tecnicamente empatados. Se Macri tivesse optado pelas mudanças econômicas profundas e radicais, o peronismo que destruiu a Argentina seria jogado na lata de lixo da história. Para um não economista, já falei demais. Apenas ouso afirmar que sem mudanças imediatas, profundas e radicais, a crise vai continuar. E mais 4 anos, e com certeza em 8 anos, a esquerda radical fundamentalista assume o poder. A pífia reforma trabalhista do Sr. Temer não beneficiou os trabalhadores ou diminuiu o desemprego, nem facilitou a vida dos patrões. A maioria não faz acordo com os empregados. Posso falar com certeza, atendo uma grande quantidade de pessoas nessa situação. A Previdência não subsiste nos termos atuais. Cada vez menos crianças e jovens, futuros trabalhadores que sustentem os idosos.
consequência da loucura esquerdista em todo o mundo. Aborto universal, ideologia de gênero, fim da família heterocentrada e a gravidez, apenas um ato de opressão patriarcal machista equiparada à tortura, segundo Pisol. Não subsiste, nem no Brasil, nem nos países europeus, em nenhum lugar. Está condenada. É o óbvio lulante. O que fazer? Um sistema de capitalização para os funcionários públicos e para os trabalhadores que atualmente dependem do INSS, apenas para os que iniciam o primeiro trabalho ou uma conversão daqueles já situados na metade de seu período produtivo. Capitalização em fundos de pensão determinados pelo governo ou com a maior liberdade de escolha e gerenciamento individual, sem o ajuste da Previdência, como alcançar o equilíbrio fiscal. Cassiano. Mas quem pagará a conta? Os grandes privilegiados, como citei acima, vão cortar na própria carne. Paulo Guedes promete economizar esse ano, entre privilégios e distorções, 17 a 20 bilhões de reais, insuficiente diante de um rombo acima de 100 bilhões. Ou vão jogar nas costas do povão, seguindo os passos de Temer o temerário. Já falei demais. Com a palavra os especialistas. De qualquer forma, essa reforma precisa ser imediata, radical e profunda, da mesma forma que as necessárias mudanças econômicas, e lancem as contas no andar de cima. Em caso contrário, o lulopetismo espreita na tocaia e delira na sombra o sonho comunista. Conservar, restaurar, renovar.